Parabenizar Guilherme, que esteve aqui na mesa junto comigo, debatendo, né, dando uma contribuição, e a gente junto vai aprendendo um com o outro. Eu vou responder aqui em bloco, porque logicamente fica mais fácil, né? Moura e Santino falaram muito da questão de combate, né, de como combater a PEC, e Santino, né, que nós temos que enterrar essa PEC. Eu acho que o primeiro passo do combate à PEC é o que nós estamos fazendo, né? É a obrigação das centrais sindicais, é a obrigação das entidades organizadas no Brasil. Primeira coisa, mostrar à população o que representa a PEC. Fazer diferente do que foi feito na reforma trabalhista e na previdenciária, que os governos, os neoliberais colocaram e conseguiram trazer para ela, a população, a imagem que aquela reforma era boa. É a mesma coisa que eles vão tentar fazer isso com a PEC 32. Vai dizer que é muito bom, que é maravilhoso. O que é o nosso papel? Mostrar a verdade. Mostrar a verdade. E dizer, olha, eu não estou aqui para lhe convencer. Eu estou aqui para lhe mostrar o caminho. Pesquise, aprenda. Porque na hora que ele for pesquisar, ele vai achar a mesma coisa que nós achamos. Porque não tem mistério. Então esse é o caminho. A informação é levar e pedir para as pessoas refletirem e pensarem, e não seguir simplesmente o que um ou outro está falando. Terceirização. Algumas pessoas falaram, Massa, Clodoaldo. A terceirização é o que a gente está vendo. Infelizmente, é um problema social que nós vivemos. Isso existe tanto nos servidores públicos, também na iniciativa privada. Quando você vê, por exemplo, bancários terceirizados, que os terceirizados não recebem, não são bancários, não recebem os benefícios de bancário. Isso são em todas as categorias. E o terceirizado, a gente tem que entender que o terceirizado, ele é vítima igual a todos nós. A gente não pode apontar o dedo para o terceirizado, rapaz, você é culpado, você está tirando meu emprego. Não, ele é vítima porque ele poderia estar ganhando a mesma coisa que eu ganho. E não ganha. Ganha metade, ganha menos, trabalha muitas vezes mais, né, é desprestigiado. Então a gente tem que fazer com que o terceirizado se organize para trazer ele para o nosso lugar, para ver. Vamos lutar todos juntos pelas melhorias. Por isso que quando tem, por exemplo, a greve dos bancários, o correto é os vigilantes também fazer greve junto dos bancários. O banco não tem nem condições de abrir. Porque antigamente os ESGs e os vigilantes eram bancários, hoje não são mais. Então é isso que a gente tem que fazer. E quando falo em terceirização, eu lembro muito do Uber. Apesar de não ser uma terceirização direta, mas no fundo é uma terceirização. E vejam só que situação. Eu estava recentemente em São Paulo, e lá tem as bicicletas do Itaú, amarelinha. E os Uber de lá, sequer, porque foi citado o exemplo do carro, que é verdade. Ontem pegamos um motorista e disse, você fazia Uber? Eu disse, não faço mais não, porque meu carro passou do ano de 10 anos e a Uber não aceita mais. Usou a ele e jogou fora, o coitado. Porque o carro dele já passou 10 anos, a Uber não aceita mais. Aí em São Paulo, como tem as bicicletas, ele não tem carro e não tem sequer bicicleta. Sequer uma coitada tem uma bicicleta. Ele paga a Itaú para fazer um contrato, aí quando chega o pedido, ele pega a amarela, tira a bicicleta, vai lá, faz o pedido, entrega a bicicleta. Até a bicicleta que ele anda, o coitado, pedalando no centro de São Paulo, é dele. Imagina a situação. É isso que eles querem. A exploração total, absoluta do ser humano e do trabalhador. Mas os créditos estão lá, no Canadá e nos Estados Unidos. Quem trabalha fica com 70% e ele que não trabalha fica com 30%. Olha que relação, né? A escravidão. Zilda e Marcos falaram muito da disputa de consciência, que faz parte do combate à PEC 32. Tudo passa pela questão de consciência. Tudo passa pelo povo que tem educação. Tudo passa pelo povo que recebe a informação correta. Essa é a nossa missão. É abrir as mentes das pessoas, porque veja, as defesas que eu faço é porque eu acredito no que eu estou falando. Porque se eu não acreditar, eu não venho aqui na frente de vocês falar, porque eu vou estar falando uma mentira. E eu fico muito sem graça para falar uma mentira. Eu não convenço ninguém. Eu não convenço a mim, eu vou convencer ninguém.
Então o que nós temos que pregar é a verdade. O problema é que eles têm uma máquina poderosa na mão, porque as reformas têm um agravante. A grande mídia aprova as reformas. Então a Globo, a Bandeirantes, o SBT, maciçamente botam somente o pensamento da visão deles, mas não mostram o mal que aquilo vai trazer nas reformas. Sempre foi assim. Por isso eles têm essa facilidade e por isso o nosso trabalho é tão difícil. Mas é obrigação nossa de irmos, voltarmos para nossas casas para mostrar às pessoas e dizer: olha, quando ele fala de estabilidade, aí você fala por que estabilidade. Eles querem acabar a estabilidade porque não é um privilégio. Ele quer acabar a estabilidade porque ele quer colocar lá no lugar do estável uma pessoa dele para ter a rachadinha, para poder demitir quando puder demitir, para poder obrigar a fazer coisas erradas. É isso que a gente tem que falar. É isso a troca, é isso que a gente tem que dizer. É mostrar às pessoas e quebrar essa história que servidor público não trabalha, que ganha bem, que só quer estabilidade para poder fazer corpo mole. Cara, e a gente sabe que isso é mentira. Nós somos testemunhas que isso é mentira. É isso que nós precisamos fazer. É combater falando a verdade, esclarecendo as pessoas o que tem que ser feito. Isso é a disputa fiel da consciência, né? É chegar em cada canto. É trabalho difícil? É um trabalho de formiguinha? É, mas esse trabalho tem que ser feito. É a gente disseminar. E aí vem com a questão dos materiais, né? Voltar e replicar tudo que a gente tem feito, fazer novas pesquisas. Hoje a internet proporciona isso, e você procurar e se aprimorar e ver e criar um discurso e mostrar às pessoas a realidade do que é essa PEC 32. Porque em algumas reformas, aqui ali e acolá, você com muito boa vontade, digamos assim, você vai encontrar alguma coisa: rapaz, isso aqui possa ser que realmente tem algum tipo de vantagem. Mas na PEC 32 eu não encontrei. Eu não encontrei para ninguém. Os únicos beneficiados são eles, pouquíssimos os poderosos. E aí eu vou em cima do que Dário falou. Dário disse da questão do tipo do Estado, que é a estabilidade frágil. Dário, além de ser uma estabilidade frágil, em cima dos aspectos que você falou, que mesmo aqueles que têm estabilidade é frágil, porque ele abre várias brechas. E é como eu disse lá na minha primeira parte: ele não esclarece como se dá as regras. Esse é o pior. Ele não esclarece o que dá regras. Esse é o risco, porque a gente vai estar aprovando algo que a gente não sabe como se dá. Como é que eu vou saber como é essa avaliação? Não diz lá. E por que a gente diz acaba com a estabilidade? Porque, como ele não diz que é tipo de Estado, vai ser depois. Se imagina-se em cima dessas informações, inclusive do decreto que foi mostrado em 73, que a atividade só irá para auditor fiscal, delegados de polícia e diplomatas. Teoricamente só são esses. E por que ele fala teoricamente? Porque ele não diz quem vai ser. Mas a gente imagina que diante de todo o quadro, só esses estariam. Diante do que está montado a PEC. Então ela é terrível. Ela acaba literalmente com a estabilidade. Ela acaba tanto numericamente, porque isso aqui vai representar pouquíssimos servidores, como mesmo para esses servidores ela é frágil. Então acaba. É quase nada, digamos assim. E no final Alexandre falou sobre a questão da independência de classe, o IDH, é verdade, tá? Os números mostraram quanto melhor o IDH, tá? Existe a relação realmente de servidor público. Ora, se eu tenho um país que detém 30% da sua população servidor público, eu tenho um serviço de qualidade. Se 30% do Brasil fosse servidor público, eu tinha saúde e eu tinha educação. Não tenho dúvida, tinha segurança. A gente sabe disso, isso é muito claro. Agora, é a opção do governo. Eles não trabalham para a população. Eles trabalham para os
grandes capitais. Essa é a realidade. E você falou da independência de classe, isso é óbvio, Alexandre. Não tenho dúvida. Independente de quem seja o governo. E eu acho que o Sinai é um exemplo disso. É um sindicato estadual que tem um governo de esquerda, um governo de frente, qual é o nome que seja dado? De frente popular. E o Sinai continua combatendo emergência, seja no Detran, seja nos outros órgãos, seja fazendo guerra. Tive várias vezes na frente da governadoria, gritando e reclamando do governo fato. Esse é o caminho. Sindicato não tem nada a ver com o governo, seja municipal, estadual ou federal. Cada um do seu lado. Cada um tem um lado. Um é o lado do trabalhador, do lado do patronal, que no caso, aqui é o governo do Estado. É pau do governo do Estado, seja quem for. Fez coisa certa, aplaudiu. Fez coisa errada, tem que ser denunciado. Não resta dúvida. Agora, não podemos esquecer. O que muita gente falou aqui, que eu acho que não pode ser esquecido, é que a partir do dia 1º de janeiro, Lula presidente, se fizer algo que seja contra o trabalhador, a classe trabalhadora tem que estar na rua gritando e fazendo. A diferença é que se fala é o seguinte, é que com Bolsonaro eu já tinha certeza que no dia 1º eu ia estar na rua. Tenho certeza porque ele passou 4 anos querendo me lascar. E com Lula a gente tem uma esperança que a luta vai ser igual. Ele vai fazer e nós vamos combater. Com Bolsonaro a luta não era igual, era desigual. Tanto é que a classe trabalhadora teve uma imensa dificuldade de lutar contra o governo Bolsonaro. Porque ele é perverso, ele entra numa linha que é difícil de combater, não existe discussão, não existe troca de ideias. E a PEC é isso. Isso é o retrato do neoliberalismo, isso é o retrato da direita que quer fazer a classe trabalhadora e toda a população escrava. Muito obrigado.